Está começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Falamos do seu estúdio aqui na rua Silva Jardim, 503, a uma quadra da Avenida Afonso Pena, em Santos. Saúdo a todos que nos assistem agora com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em João, capítulo 14, verso 27, está registrada a promessa que o Senhor Jesus fez. Disse ele: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No programa de hoje nós vamos ter mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com o pastor Natanael Rinaldi. Antecedendo, nós vamos ter o louvor que foi oferecido aqui na nossa igreja ao nosso Deus. Mas antes, eu gostaria de orar e em seguida meditar brevemente na palavra de Deus com você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, pedimos, suplicamos a Tua bênção sobre esta programação. Pedimos que abençoe a todos que nos assistem agora, Senhor. Que a Tua palavra encontre guarida nesses corações e que hoje seja o dia aceitável do Senhor. Abençoa esse lar, esta família, com salvação, com libertação, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos, nós te agradecemos. Amém. Eu gostaria de ler aqui com você no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 19. Você tem aí uma Bíblia próxima a você? Abra e leia comigo a palavra de Deus. A sua compreensão será maior se você, além de ouvir, conseguir ler também. Com certeza, você terá uma facilidade maior na compreensão do texto. Então é Mateus, capítulo 13, verso 19 em diante, que diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Até aqui. Eu tenho lido Mateus capítulo 13, do verso 19 ao verso 23. Nós lemos sobre a parábola do semeador. E nesses versículos que lemos, é o Senhor Jesus já explicando aos seus discípulos o significado da parábola. É interessante porque o Senhor Jesus aqui falou sobre tipos de solo onde a semente estava sendo lançada.
e cada solo apresentou a sua dificuldade para que aquela semente caísse, entrasse e germinasse. Ela realmente alcançasse o seu objetivo. E aqui é importante para nós pararmos e pensarmos um pouco. O homem vive cercado por muitos cuidados nessa vida. Está preocupado, por exemplo, com o sustento da sua casa, está preocupado com o que vai comer, beber, vestir, está preocupado em adquirir bens aqui nesta vida, o que é muito correto, ter a sua casa própria, ter o seu automóvel, um meio de locomoção para ele, para a sua família, mas também o homem vive em uma busca frenética, constante, em sempre ter mais, e muito mais, e cada vez melhor, e cada vez mais. E nessa busca constante, frenética, o homem acaba se descuidando sobre a sua própria alma. Ele pensa na vida, pensa nas coisas materiais, ele estuda, ele trabalha, ele planeja, ele sonha, mas acaba se descuidando com a sua própria alma. O Senhor Jesus, certa vez, falou sobre um homem que teve uma safra muito boa, construiria ali celeiros maiores para armazenar aquela safra e disse à sua alma: come, bebe, folga por muitos dias. Então ele se satisfez com as coisas da vida, as coisas materiais, mas acabou se descuidando da sua própria alma. E o Senhor Jesus, então, diz que este homem é louco, louco. E se hoje pedires a tua alma, o que tens preparado para ela? E aqui nós devemos parar e pensar. A nossa salvação não depende de coisas materiais. Nós não podemos comprar um lugar no céu. Nós não podemos comprar uma passagem, um passaporte, para que quando chegar a morte, nós partamos desse mundo para um lugar bom, como é o céu, em vez de um lugar terrível, como é o inferno. O céu não se compra com ouro, prata, bens materiais, títulos nobres que existem aqui no mundo, nem muito menos por influência, conhecimento, amizade. Nada disso é útil para aquilo que precisamos no porvir, depois da nossa morte aqui. Uma única coisa é suficiente para que quando morramos não venhamos perecer no inferno, mas que possamos estar em descanso, em gozo, em paz, em alegria no céu. E se chama Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida que poderá nos levar para o céu. Você que nos assiste agora pode parar, pensar, refletir um pouco sobre a sua vida. Nós vimos aqui a exemplo nesta parábola contada pelo Senhor Jesus de que houve terrenos ali que não estavam próprios para receber a palavra. Ele diz aqui que existe a questão daqueles que são semeados ao pé do caminho, daqueles que são semeados entre os pedregais e daqueles que são semeados entre os espinhos. Todos eles foi impossível que a semente, ou seja, a palavra de Deus, germinasse, crescesse, desse fruto. Nenhum deles foi capaz. Mas um só terreno estava bom para
receber a semente da palavra de Deus, e esse daqui acabou dando fruto. Um produziu 100, o outro 60, o outro 30, então foi uma bênção, a salvação entrou naquela vida, e aquela vida então, aceitando a Cristo, ela já tratou de ganhar outras almas para Cristo também. Ela falou das boas novas do Evangelho e lançou essa semente também em outros corações para que também aceitassem a Cristo como Senhor e Salvador. Pare um pouco e reflita, como está o seu coração hoje? Ouvindo a palavra de Deus, como está a sua recepção? É boa? Será que você, ouvindo a palavra, fica feliz, fica alegre, mas logo vai perdendo o brilho, vai perdendo o gosto, vai perdendo a alegria e tudo volta ao normal? Como é que está o seu coração hoje? Está feito aquele em que as sementes foram lançadas à beira do caminho e logo se perderam, não conseguiu penetrar a terra? Você passa e está sempre ouvindo a palavra, estou sempre ouvindo, estou sempre ouvindo, estou sempre ouvindo, mas que efeito ela trouxe no seu coração, na sua vida? Houve mudança? Houve transformação? Ou você vai continuar só ouvindo e não praticando? Que o seu coração hoje, ele esteja aberto para receber a palavra de Deus. Que o seu coração hoje, ele esteja disposto a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Que seja uma boa terra, que nessa boa terra o Senhor possa regar com a chuva do seu Espírito continuamente, e você venha crescer, você venha ser uma bênção, você venha produzir frutos para o reino de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você esteja com o coração aberto hoje para a palavra de Deus. Vamos ficar agora com o louvor, em seguida nós teremos a aula da Escola Bíblica Dominical, e desde já eu quero fazer um convite a você, que você venha estar conosco aqui na nossa igreja, no domingo, desde as 9 horas da manhã nós já temos um estudo bíblico, às 10 horas temos a Escola Bíblica Dominical, à noite, no domingo, às 19 horas, começa o culto, um grande culto, tem louvores ao nosso Deus, tem orações e súplicas, e tem também a exposição da palavra de Deus. Com certeza, nós somos abençoados pela palavra de Deus. Nós estamos aqui no bairro do Macuco, na rua Silva Jardim, 503, a 1 quadra da Avenida Afonso Pena, em Santos. Combine aí com a sua esposa, com o seu marido, com os filhos, os amigos, venha nos fazer uma visita e com certeza, através da palavra de Deus, Deus falará com você. Que Deus abençoe você. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero, e ainda assim abrir meus lábios
adorar, para adorar. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu Filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero, e ainda assim abrir meus lábios para adorar, 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 só pra te adorar, Senhor, para adorar. Estamos aqui pra te adorar, para adorar. Entregue o seu melhor para o Senhor essa noite. Ele está aqui, desfrute da presença do Senhor. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e adore a Ele. Adore aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Só Ele merece o nosso louvor, só Ele é digno. Adore a Ele com todo o teu coração essa noite. Para adorar, 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 para adorar. Lição número 9, 31 de maio de 2015, e o título da lição é As Limitações dos Discípulos. Todo ser humano é um ser limitado, e os discípulos não podiam ser diferentes, muito embora convivessem com o Senhor Jesus Cristo, tendo oportunidades áureas para agir poderosamente, como a própria Bíblia registra milagres que ocorreram durante o ministério de Cristo e que deram sequência depois que Cristo findou seu ministério, e os discípulos continuaram a sua caminhada, e este evangelho tem sido pregado em todo o mundo. Eu gosto muito de me lembrar de uma expressão que existe no livro de Atos dos Apóstolos, quando falando a respeito do progresso do Evangelho chegando a todas as nações, os inimigos do Evangelho disseram entre si: estes homens que perturbaram o mundo chegaram até nós. Então, nós temos aqui um título: As limitações dos discípulos não eram assim tão limitadas, porque sem as ajudas que temos hoje, automóveis e outros aparelhos que divulgam também e ajudam a divulgar o Evangelho, eles chegaram a um ponto que os próprios opositores
estavam admirados de como eles conseguiram alcançar tanto êxito. Então, irmãos, há limitações em nós? Sem dúvida que há. Nós somos seres limitados, mas Deus pode nos usar além do limite da nossa habitação, da nossa capacidade pessoal. E a nossa lição de hoje é nesse particular, que nós precisamos ter essa conotação. E nós temos aqui, na lição de professor, alguns objetivos. Por exemplo, temos aqui o objetivo geral da lição. Qual é o tema que terá a maior ocupação? Despertar nos crentes o desejo de cultivar as verdadeiras virtudes cristãs. O que são virtudes cristãs? Virtudes cristãs são as qualificações que colocam os crentes de modo diferente na sua forma de viver, comparativamente com aqueles que não são crentes. Pessoas corretas, sérias, pessoas honestas, pessoas dedicadas ao reino de Deus. Então, a lição tem por objetivo que nós não sejamos crentes estagnados. Há um tempo atrás, eu era um crente muito mais forte, era um crente fervoroso, não perdia culto de oração, estava sempre presente na casa de Deus, e outras formas que nós nos lembramos de um tempo que tivemos realmente uma atitude mais coerente com a nossa forma de cristãos. Mas com o passar dos anos, vamos arrefecendo a nossa vida cristã e aos poucos vamos declinando. E se eventualmente houver entre nós nesta manhã algum crente que sente que a sua vida cristã está declinando, por exemplo, ontem nós tivemos a ceia do Senhor. A casa de Deus estava literalmente tomada, cheia. Ora, uma pessoa que frequenta uma reunião de celebração de ceia do Senhor, em que participa dos elementos da ceia, ela deve se retirar daquela reunião muito mais segura e ativa do que quando chegou. Só que não se reflete na vida dos muitos que estiveram aqui presentes hoje, ontem, a necessidade de domingo pela manhã estar presente na igreja para o estudo da lição indicada para o dia. Onde estariam os nossos irmãos de ontem à noite? Em grande escala? Não tinha lugares para serem ocupados. Todos estavam ocupados. Mas daqui eu estou observando que tem grande número de cadeiras vazias. E isso indica que as pessoas que ontem sentaram, com exceção dos irmãos das congregações, que naturalmente estão nos seus respectivos lugares e lá vão participar de escola dominical, que às vezes é reunida, é celebrada à tarde ou em outros horários. Mas, irmãos, eu penso que quando nós participamos da ceia do Senhor, isso não quer dizer porque o culto terminou 10 horas, eu não vou me levantar cedo para estar na casa de Deus logo pela manhã. Nós recebemos mais orientação, mais força de Deus para anelarmos para estar na casa de Deus logo pela manhã de domingo. É importante isso, você se acostumar. Então, irmãos, a lição é esta, veja bem, guarde. O objetivo geral do estudo dessa lição: despertar nos crentes o desejo de cultivar
as verdadeiras virtudes cristãs. Que são virtudes? São qualificações boas, pessoas que têm costumes bons, costumes, por exemplo, costume de acordar cedo para orar, costume de passar a semana estudando a lição indicada para o próximo domingo. Essa pessoa, ela está progredindo, adquirindo o que a lição transmite para nós, que ainda não temos em quantidade suficiente. Agora, se a lição realmente foi estudada e complementada na casa de Deus domingo pela manhã, o crente vai ser um crente virtuoso. Virtuoso é um crente que anota a mensagem que está sendo ouvida, ele tem cadernos próprios, tem uma Bíblia que está anotada, e assim vai avançando na fé, e amanhã pode se tornar um obreiro ou uma obreira. Do contrário, fica estagnado. Então, veja bem, irmãos, virtudes são qualificações, atitudes aprovadas, recomendadas, que devem ser imitadas. Toda pessoa, quando se sente que alguém chama, você é uma pessoa virtuosa, é uma pessoa de qualidade, tem virtudes, tem certas atitudes que recomendam o caráter da pessoa, tanto na vida espiritual como na vida física, na vida material. Vamos ver se nós tiramos alguma coisa para nós que seja a virtude, que hoje saiamos desta casa com um propósito melhor, maior, mais desejo de servir a Deus e mais úteis às coisas ligadas ao reino de Deus. Esse é o objetivo da lição. E nós temos, então, objetivos específicos, diz outra parte da lição. Os objetivos específicos referem-se ao que o professor deve atingir em cada tópico. Por exemplo, o objetivo número 1 refere-se ao tópico com os seus respectivos subtópicos. O destacar que a melhor maneira de encher-se de fé é pela oração e conhecimento da palavra de Deus. Você quer ser um crente mais completo, mais dedicado? O que é que você vai fazer? Então a lição está nos indicando a melhor maneira de encher-se de fé. Senhor, aumenta a minha fé. Isso se dá pela oração e também se dá pelo estudo da palavra de Deus. Se a Bíblia é um livro de enfeite apenas, transportar a Bíblia de um lado para outro não é virtude. Mas se você estuda o que está internamente, e você sabe em determinados momentos necessários você citar o texto bíblico, você está avançando na vida cristã. É como diz aqui, melhor maneira é você ter cuidado nesses dois pontos. Primeiro, oração. Você deve ter um local secreto, como Jesus declarou em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto. Não sei se você tem culto doméstico. Já ouviu falar de culto doméstico? Quando o esposo, a esposa, em determinado dia da semana, junto com os seus filhos, em horário apropriado, quando todos estão em casa, ali passam 15 minutos, meia hora, o máximo,
cantando, orando, lendo a Bíblia Sagrada, e isso repetidamente educa esse crente para ter um convívio mais profundo com Deus. Culto doméstico nos tempos passados era normal. Nos dias atuais, eu não quero fazer juízo, mas deixo aqui a palavra. Você costuma reunir-se com a família antes do seu café, ou na hora do seu café pela manhã, ou antes do almoço, ou depois do almoço? Faz pelo menos uma reunião com os filhos, marido, esposa, e aí existe harmonia dentro de casa, todos buscam a Deus. Então a nossa lição está trazendo essa orientação. Agora, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz assim: o que pode ocorrer com determinados irmãos que paulatinamente vão abandonando a vida cristã. Diz o texto, porque virá, primeiro que Paulo aconselha aos cristãos que estavam lendo essa epístola: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pegues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, que redarguas, que repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não suporta ouvir mais a leitura da Bíblia, não suporta ouvir mais um sermão. Aqui está dizendo que já naqueles tempos ocorria isso. Porque virá tempo, aliás, continuando, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. A palavra longanimidade significa paciência alongada. É uma pessoa paciente, não é impulsiva, etc. E porque virá tempo, versículo 3, em que não sofrerão a sã doutrina, não suportarão mais. A Bíblia se tornou tão antiquada que ele não pode ouvir leitura repetitiva de trechos da Bíblia Sagrada. Sã doutrina quer dizer uma doutrina correta, apoiada na Bíblia, mas tendo comichão nos ouvidos. É coceira, quer dizer, a atenção da pessoa não está voltada para o que está ouvindo. Ela está pensando noutra coisa e o que está ouvindo não entra no seu ouvido. É como diz a Bíblia que nós falamos, pessoas que ouvem no culto, mas chegam ali na porta, já se esqueceram do que ouviram. E isso é um deslize, porque diz a Bíblia, não sede ouvintes esquecediços, mas cumpridores da palavra. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa recomendação já para o tempo passado, antiquíssimo, e repetimos nós, porque a Bíblia tem a sua atualidade. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si
doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio, prudente, em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Palavra de Paulo ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Temos aqui ainda como recomendação, seguindo aqui em Tito, capítulo 2, versículo 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Não mistura a doutrina correta, bíblica, com ensinos errôneos. Cuidado com o que você recebe para ler em sua casa, revistas às vezes bem confeccionadas, de pessoas que dizem que ali está a Bíblia Sagrada. Recuse, e se você quiser conhecer, chame uma pessoa que entende para poder explicar. O que eu tenho lido em casa de revistas, porque eu sou obrigado a ler para poder orientar pessoas. Quando dou aulas, eu preciso orientar. E assim é preciso que nós tenhamos, vivendo. Então diz aqui o texto de Tito 2:7, na doutrina mostra incorrupção, é um cristão ortodoxo, que significa correto nas coisas que são verdades da palavra de Deus. Mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã. Significa põe fora da sua boca um tipo de linguagem de conversa imprópria, obscena, que não condiz com a vida de um cristão, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, seus patrões, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus. Você é um ornamento? Quando se trabalha numa oficina, quando trabalha numa loja, quando trabalha numa oficina, você é tão correto que as pessoas, colegas, fazem referência à sua pessoa quando querem mostrar um exemplo de funcionário, de pessoa correta, sempre exibe. Aquele crente tem um modo de viver que vale a pena. Então, irmãos, é isso que a palavra de Deus está mostrando para nós. E ainda mais um texto que temos aqui no livro de Hebreus 13, versículo 9, diz assim: não te deixe levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Não use revista que você recebe em casa. Não leia, procure conhecer as revistas da escola dominical, conhecimento da Bíblia Sagrada com os pastores da igreja, porque bom é que o coração se fortifique com graça, não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então são conselhos que são aqui recomendados, repetindo, despertar nos crentes desejo de cultivar as verdadeiras virtudes cristãs, destacar que a melhor maneira de encher-se de fé é pela oração e conhecimento da palavra de Deus, mostrar que o exclusivismo nada tem a ver com o ensinamento de Jesus. Esse tipo de exclusivismo aqui não quer dizer
que você deve ser uma pessoa liberal, vive visitando igrejas de tudo quanto é lado, sem ser a igreja da própria denominação. Você tem compromisso com a igreja da qual você é membro, e não deixe um culto da igreja para assistir um culto noutra igreja que não é da sua forma de crer. Explicar o perigo de um coração avarento e suas consequências. Uma coisa que eu tenho recebido frequentes perguntas é a respeito do dízimo. O dízimo não era da lei? O crente deve dar dízimo hoje? Mas justifica a sua ausência de colaboração dizendo que era da lei. Não há dúvida. O dízimo era da lei, mas não era exclusivo da lei. E o dízimo começou não por mandamento. Primeira pessoa que deu dízimo na Bíblia está lá no capítulo 14 de Gênesis. 14 ou 17. Abraão foi a primeira pessoa que deu dízimo ao sumo sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, homem de Deus, e Abraão deu o dízimo para ele. Foi abençoado. Agora perguntaram, no Novo Testamento tem dízimo? Tem. Onde é que está no Novo Testamento recomendações a respeito do dízimo? Simples. Abre sua Bíblia no capítulo 7 do livro de Hebreus. Todo o capítulo é se reportando a história desse primeiro dízimo pago lá no livro de Gênesis, que era um livro quando ainda a lei não tinha sido dada. Então, e lá nós temos então essa colocação. Eu tenho uma posição de justificar comigo mesmo a forma de pagar dízimo, mesmo havendo na lei de Moisés essa determinação, que por fim se encerrou quando a lei deixou de estar em dia, quer dizer, estar valendo. Qual é? Eu digo para mim mesmo e digo para as pessoas que tudo que nós temos, irmãos, se você tem saúde, se você é uma pessoa inteligente, se você tem um bom emprego, tudo que nós temos, se você tem casa, tudo isso é dádiva de Deus, como disse Davi, nós te damos do que tu nos deste. Você é inteligente para ganhar um pouco mais do que outros? Você tem isso, tem aquilo? É dádiva de Deus. Até o céu e a terra é dádiva de Deus. Está no livro de Salmos. Nós somos de Deus. Logo, daquilo que Ele nos dá, separamos uma parte e vamos ser abençoados por Deus. Pelo menos eu tenho essa consciência de que Deus tem abençoado minha vida. E posso admitir que os crentes que agem dessa maneira de pensar também são abençoados. Então, irmãos, nós temos aqui estimular os crentes a perdoar uns aos outros. Isso, objetivos específicos da lição que estão aqui nessa lição de professor. Talvez a sua lição não tenha essa colocação, mas estão aqui indicados como recomendação. A perdoar uns aos outros. Não fique com qualquer sentimento contra o irmão, sem poder cumprimentá-lo, passando de largo como se não ouvisse. Procura ter amizade, procura ter comunhão, e assim você está dentro do padrão da vida, da Bíblia. Fulano errou contra você? Sim, mas você também pode errar.
E vamos nos perdoar mutuamente, como diz o texto bíblico. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Por quê? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É que está na Bíblia Sagrada. Então, irmão, nós temos aqui essa lição nesse particular. E rapidamente agora a história da nossa lição, que está no capítulo 9, versículo 38 a 42 de Lucas, depois versículo 46 e 50. Você deve ter essa matéria também na sua lição. Eis que um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho. É o único que eu tenho. Qual é o propósito do diabo? Jesus indicou. Ele veio para matar, roubar e destruir. E qual é a exortação que a Bíblia diz para nós? Não deis lugar ao diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Se eventualmente temos esse costume de mentir, cuidado que você não está servindo integralmente a Deus, você está envolvido com o inimigo. Seja, como disse Jesus no Sermão do Monte, o vosso falar, sim, sim, não, não, em todas as maneiras da nossa vida. Marcou encontro, deu horário, sim, sim, chega no horário um pouco antes até. E assim há uma marca que caracteriza a pessoa que age dessa maneira, como um bom cristão. E o inimigo das nossas almas, ele vive como um leão, rugidor, buscando a quem possa tragar. Precisamos resistir firme na fé. Por quê? Porque ele fugirá de vós. E sempre tenhamos essa convicção, maior é o que está conosco, que é Jesus Cristo, que pôde dizer: todo o poder me foi dado. Onde? No céu e na terra. Então nós estamos bem guardados. Agora não dá lugar ao inimigo, porque se ele encontrar brecha, ele vai avançando nos seus objetivos de matar, roubar e destruir. E nós estamos vivendo, irmãos, em dias muito difíceis. A situação, mormente do Brasil, não é boa nesse aspecto social. A gente abre o jornal, vê uma reportagem de televisão, é só maldade, crimes hediondos, às vezes crianças inocentes morrendo sem saber por quê, porque os bandidos estão aí drogados e bêbados e fazendo essas práticas que são ligadas ao inimigo das nossas almas. Então, Jesus, quando tomou conhecimento dessa situação, conforme o registro de Lucas, ouviu quando o homem, o pai da criança, disse para Jesus: eu roguei aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. Olha que fraqueza, não, irmão? Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho.
quer dizer que os apóstolos não tinham autoridade para expelir o demônio. O Pai recorreu a Jesus e Jesus mandou que trouxesse. Quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou a seu pai. Que libertação, hein? Que Jesus promoveu. E aí está, então, essa situação que deve caracterizar os cultos que nós fazemos, às vezes, quando chega pessoas, às vezes, presa por circunstâncias ou prisões até ligadas ao inimigo, e orar pela pessoa para ser liberta. E aí nós podemos ver que, como Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. E a lição continua no versículo 46, suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Imagine, de um lado, sem autoridade para expelir o demônio do jovem. Do outro lado, envolvidos com disputa por posição. É uma duplicidade. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si. Uma criança inocente. E disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. Qualquer que me recebe a mim, recebe que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo João, disse: mestre, vimos um em que teu nome expulsava demônios e lhe o proibimos, porque não te seguia conosco. Nesse particular aqui, eu quero avisar os irmãos, porque o nome de cristão está tão espalhado aí, todo mundo se diz cristão, todo mundo diz que segue a Cristo, as seitas então estão aí avançando nessa característica, entrando nas casas dos crentes com o título de crente em Jesus, mas na verdade você vai descobrir mais tarde que se trata de uma seita. Não dá oportunidade a qualquer que chegue à sua casa e que se diga cristão. Quando você faz indagações, ele se nega a responder, e você vai ver mais tarde que se trata realmente de pessoas ligadas à seita. A adventista do sétimo dia se considera como cristã. Só que eles têm um livreto instruindo os seguidores dele para entrar na casa dos crentes, se apresentarem como membros da mesma igreja e ganharem a simpatia desse crente, e depois de ganharem vão começar a passar as doutrinas que lhes são características próprias. E essa pessoa que recebeu essa pessoa pensando que era crente, recebe com toda satisfação e depois está na dúvida. Doutrina contrária àquela que é da igreja que ela frequenta. Irmãos, uma sutileza que está havendo no mundo religioso, terrível. Se você não for um estudioso da Bíblia, se você não fizer parte de um estudo como nós temos aqui semanalmente, às segundas-feiras, e você ficar na ignorância, você pode cair no erro. Cuidado na compra de livro, não compre livro fora da nossa própria livraria, porque são livros recomendados. Seja uma pessoa que você é prudente e não cai no engodo de outras pessoas. Não posso criticar aqui, porque não havia tantas seitas, embora houvesse, mas não na forma como existe hoje.
De modo que esse homem foi elogiado, mas nos tempos presentes é preciso ter muita prudência, irmão. Senão se vai ficar confundido. Não esquecer de que Jesus disse: essa casta de demônios só sai jejum e oração. Busca mais a Deus para momentos difíceis, quando você estiver assim nessa situação. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.